Pronto. Então, boa noite, vamos começar a sessão de hoje. Deixa eu coisar a tela de novo. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Mansur, sou médica, trabalho no Poli, no Odilon, e sou coordenadora da residência de medicina de emergência. A gente vai começar a aula de hoje, que é sobre sepse. Eu dei essa aula no início da pandemia, aí tinha essa foto das crianças presas, mas elas já aprenderam a se soltar. Eu achei engraçado que eu dei essa aula aqui no ano passado, como que os meninos estavam pequenos. E aí agora, pouco tempo depois, os meninos já se transformaram. Só para fazer propaganda dos meus meninos para vocês, tá? Bom, conflitos de interesses, tópicos em clínica médica, é meu único conflito de interesse, que é um podcast, para quem não conhece, que é também sem fins lucrativos, mas está cheio de episódios de sepse lá, e eles estão atualizados porque não mudou muita coisa de sepse nesses últimos anos, está até um pouco atrasado aí em atualizações. No mundo, não no podcast, está bem atualizadinho. Por que a gente precisa falar em sepse? Foi engraçado esse ano, né, que a gente nós estamos no quarto. Deixa eu apagar esse trem aqui. Nós estamos no 4º mês de residência, agora que a gente vai dar aula de sepse, geralmente a gente faz no 1º mês, porque alguma coisa foi mais importante do que a sepse, que foi a Covid, né? Mas a sepse é sempre um assunto que a gente quer falar logo no começo, pela gravidade mesmo, né, que representa pelo mundo afora. Então, esse aqui é um pouco desatualizado, de dados antes de 2000, que mostram como que a incidência da sepse, ela vem aumentando, mesmo a gente fazendo várias medidas, a gente já melhorou muito em termos de saúde pública, e mesmo assim a sepse, ela vem crescendo em incidência, né? Peguei dados mais atualizados do Lancet até 2017 e continua a mesma coisa. A gente está falando de 48 milhões de casos de sepse por ano no mundo, né? 11 milhões de mortes, então quase 20% dos pacientes que têm sepse morrem. E são números muito altos, né? Principalmente nos Estados Unidos, 250 a cada 100 mil habitantes por ano morrem, e no Brasil isso quase dobra, ou seja, ainda tem um impacto, né, por localização. Quanto mais pobre o país, a tendência é que as mortes relacionadas à sepse sejam maiores, né? Ou seja, é um problema que a gente precisa dar bastante atenção. Dentro do hospital é a maior causa de morte, então 1 a cada 3 pessoas que têm sepse, né, 1/3 a 50%, dependendo do local, elas morrem por conta de sepse, e a maioria das que morrem são os pacientes que têm sepse menos grave, provavelmente porque faltou alguma coisa no tratamento desse paciente, né? Então, a gente está falando de 30 milhões de hospitalizações e 6 milhões de óbitos por ano, a depender das referências, os números são sempre assustadores, né? A maioria dos pacientes chega séptico, e aí, se está morrendo a maioria daqueles que têm uma sepse menos grave, é porque talvez está faltando que a gente identifique, ou está faltando alguma coisa para que esses pacientes estejam morrendo tanto. E um outro problema, né, esse estudo de 2013 viu que para muitos órgãos, para muitas instituições competentes que analisam a declaração de óbito para falar do que as pessoas morrem, sepse é um lixo, assim. O que significa isso? Quando você coloca lá sepse, o paciente morreu de sepse, aquilo não é pontuado. Se ele morreu de sepse por conta de uma pneumonia, o que vai marcar para a estatística é que pneumonia mata muito, e não sepse. Ou seja, esses números podem ser ainda piores do que aquilo que do que esses estudos mostraram. E aí no Brasil, né, não é diferente do restante do mundo. Essa linhazinha tracejada mostra a incidência, tanto que está aumentando nos últimos anos, né, e junto com a incidência aumenta ainda a mortalidade. Mais gente tem, então mais gente vai morrer. E uma responsabilidade que a gente tem, né, a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né? Então, você falar com o seu pai, com sua mãe,
que, se seu braço ficar meio dormente, sua perna ficar meio dormente, você tem que ir para o hospital, eles já vão entender que pode se tratar de um AVC, de alguma coisa. Mesma coisa, dor no peito, forte, um paciente que já tem pressão alta, já vai ficar fácil para ele entender que ele tem que ir, porque ele pode estar infartando. Mas só 6% dos brasileiros já ouviram falar sobre sepse. Ou seja, as pessoas nem pensam que pode ser sepse, né, da maneira legalmente falando, só que isso não fica muito longe da realidade dentro dos hospitais também não. Muita gente dentro do hospital, médicos, enfermeiros, não sabem o que é sepse. E aí, mais um motivo para a mortalidade ser tão alta. Dia 13 de setembro tem essa campanha, né, Dia Mundial da Sepse. A gente vê muito falar nessa época do ano, mas acho que a gente tem que ficar atento a isso o ano inteiro. Aqui são infográficos dessa campanha do Dia Mundial da Sepse, só mostrando que geralmente é uma morte a cada 3,5 segundos, isso é bem assustador. E não só isso, né? A pessoa que fica séptica, choque séptico, muito tempo de CTI, os sobreviventes ainda vão enfrentar consequências para o resto da vida. Então, a gente, lá nesse site, depois vale a pena dar uma olhada, tem alguns depoimentos de pacientes que tiveram que fazer amputação por conta de aminas, né, em doses altas, levando a essas consequências. Então, a gente tem que pensar que não é só a sobrevivência, mas a pós-sobrevivência também traz problemas enormes para quem teve sepsis, né? Então, um dos grandes motivos da aula ser cedo, né, no programa de residência é mesmo que a gente pense, pode ser sepsis, né? A gente vê muito isso na comissão de óbitos, muito, muito, muito mesmo. O paciente morreu porque ninguém pensou que poderia ser sepsis. E aí, falando um pouquinho do histórico, né, passando por essa linha do tempo, a gente vai falar sobre o diagnóstico e o manejo. Como que era a sepse antigamente, né? Lá, 400 anos antes de Cristo, pensava-se que a sepse fazia parte do processo de morte, era como se fosse o processo de putrificação. Depois, com a gente entendendo melhor sobre temperatura, foi visto mais ou menos o que a gente fala, que alguns defendem de que a febre ela existe para que as enzimas protejam a gente de alguma infecção, pensavam da sepse da mesma forma. A sepse ela existe para ajudar o corpo a responder a alguma coisa que está fazendo mal. Mais tarde, quando a gente viu que, na verdade, existiam micro-organismos, né? Muito se falou sobre infecção generalizada, que a sepse era um problema de um micro-organismo que era muito, muito potente, e ele fazia uma infecção generalizada, e uma pessoa encostava na outra, contaminava, muito parecido com o que a gente está vendo de Covid agora, né? O enfoque no micro-organismo, fazendo mal para a pessoa, então vamos ficar longe dessa pessoa contaminada, porque assim a gente vai ficar livre da sepse. Pensou-se isso muitos anos, e depois, com o advento dos meios de cultura, do antibiótico, que começou a se pensar que a gente poderia tratar a sepse, não ela seria um mal sem tratamento, né? E o que acontece, né, com a sepse, afinal? Toda vez que a gente tem contato com micro-organismos, a gente tem uma resposta pró-inflamatória e uma resposta anti-inflamatória. O que acontece na sepse é que a resposta pró-inflamatória ela fica muito exacerbada, né? Ela prepondera em relação à resposta anti-inflamatória. E aí, entendendo um pouco disso, desde 1992, com a publicação das primeiras definições de sepse e falência orgânica, o enfoque foi muito dado a essa fisiopatologia, né? Da sepse, então, por muito tempo a gente chamou assim, eu aprendi na faculdade assim, que a sepse era uma resposta inflamatória sistêmica a uma infecção. E aí começou-se, desde 2004, uma campanha, né, que chama Surviving Sepsis, que tinha uma meta em reduzir mortalidade em 25%, ou seja, a gente tinha uma doença que matava muito, e aí pensou-se junto várias entidades o que poderia se fazer para reduzir a mortalidade dessa coisa que estava matando tanto. A ideia do Surviving Sepsis é que ele é atualizado a cada 4 anos, em 2016 vocês vão ver que vai ter atualização, em 2020 ainda não teve, com certeza por conta da pandemia, o enfoque foi mais para a Covid e ainda não saiu o Surviving Sepsis de 2020. E o que ficou por esses anos, 2004, 2008, 2016? Embasado naquela publicação que eu mostrei de
92, a definição de sepse era uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou seja, você precisava de ter 2 ou mais, né, de alteração de temperatura, taquicardia, taquipneia ou alteração de PCO2 e alteração do leucogramo, seja para leucocitose ou para leucopenia com ou sem desvio. Você tinha 2 desses critérios, mais um pouco infeccioso, isso era sepse. E aí, para você chamar de sepse grave, você tinha que ter uma disfunção orgânica, ou seja, uma sepse, né, resposta inflamatória com uma infecção e uma disfunção orgânica era o que a gente chamava de sepse grave. E quais disfunções orgânicas que entravam? Hipoxemia ou alteração renal, né, viscoligúria ou aumento da creatinina, alteração hiperbilirubinemia, né, bilirrubina total maior do que 4, alteração de coagulação, RNI maior do que 1,5, ou plaqueta menor do que 100.000, e alteração da microcirculação, que aí é a hipotensão, ou queda da pressão, né, da basal, 40 milímetros de mercúrio da basal, ou hiperlactatemia. Então, tinha foco infeccioso com resposta inflamatória e disfunção orgânica era o que a gente chamava de sepse grave. Falei que os meninos soltam, estão aqui batendo na porta. Então, a gente ficou por muito tempo com essa classificação, até que antes do Surviving Sepsis de 2016, saiu o Sepsis 3, que foi o terceiro consenso de definição para sepse e choque séptico, que aí atualizou isso. Deu muito bafafá na época, porque todo mundo ficou discutindo o enterro da CIRS, né? Será que acabou o CIRS? A gente não ia usar isso mais. E, na verdade, o que postulou essas definições novas? De que sepse grave não ia mais existir. Que sepse, então, seria o que a gente chamava de sepse grave antes, agora passaria a se chamar de sepse. Então, não levando em consideração a CIRS, mas sim direto um foco infeccioso com disfunção orgânica. Então, toda sepse era grave, e aí propôs-se critérios para operacionalizar isso, para conseguir sistematizar melhor aquelas disfunções orgânicas que eu apresentei, um instrumento, né, proposto foi o SOFA, que basicamente ele vai dar pontos para aquelas disfunções orgânicas que eu falei que antes a gente falava que era a sepse grave. Para você chamar de sepse, então, o SOFA tinha que ser maior do que 2 para ser uma disfunção orgânica significativa, e dentro do sepsis 3, o Quick-SOFA também foi motivo de muito bafafá quando lançado, né? Que era um score maior do que 2, sugeria um alto risco de um desfecho ruim, que basicamente a gente pegava algum daqueles critérios misturado um pouco de CIRS, porque tinha taquipneia maior do que 22, né? Tem taquipneia maior que 22, e alteração do estado mental com hipotensão, então mistura-se um pouco de CIRS com SOFA e propôs esse instrumento que era menos robusto que o SOFA, ou seja, não tinha que fazer exame de sangue para avaliar o paciente, não precisa de laboratório, e você consegue fazer à beira de leito para poder diagnosticar a sepse mais rápido. Além disso, se você tinha o Quick-SOFA, não tinha o Quick-SOFA maior do que 2 logo no início, você tinha ainda o fluxograma proposto de que mesmo que você ainda achasse que é sepse, você continuaria avaliando a disfunção orgânica e repetindo o SOFA completo. Então, uma proposição para que você reavaliasse o paciente constantemente, focando em disfunção orgânica e na taquipneia, que era um dos pontos do CIRS que chamou-se mais atenção. E aí foi aquela briga, será que a gente está trocando CIRS por Quick-SOFA, por SOFA, e isso é trocar 6 por meia dúzia? O CIRS, ele é mais sensível, a gente está trocando pelo SOFA que tem mais especificidade, o quanto que isso vai trazer de impacto, vai trazer de problema, e aí isso vai depender qual que é a cultura local, o quanto que cada um já está acostumado com um instrumento ou outro. Vários problemas, né, do Quick-SOFA, por ter sido muito rápido, ele veio de uma coorte de derivação, não foi validado, não teve análise de impacto e já teve a proposição de usar como verdade absoluta. Então, discussões imensas, se a gente ia, de fato, enterrar CIRS, pegar o Quick-SOFA como verdade absoluta, todo mundo ficou bem louco,
nessa época, tiveram vários eventos de gente a favor de CIR, gente a favor de Quicksilver, e no fim das contas, todo mundo ansioso para ver o que o Surviving Sepsis Campaign ia operacionalizar ou não como diagnóstico da sepse. E aí, quando saiu em 2016, na verdade, eles foram pelo caminho mais fácil e ficaram um pouco em cima do muro. Eles não falaram nada especificamente a respeito de CIRS nem Quicksilver no guideline, e falaram que os estudos que existiam até, né, a data de 2016 tinham usado as definições antigas de sepse grave e choque séptico. Então, o que, na verdade, importa desde 2016 com essas novas definições são mesmo as mudanças na definição, né? Que sepse agora é uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Então, acabou aquilo, não tem mais sepse grave, né? Toda sepse agora é grave. E o choque séptico, e o enfoque de que é uma sepse, que você tem uma disfunção circulatória, celular e metabólica associada. E por quê que quis bater tanto no martelo da importância da nova definição? Porque isso, sim, era o que tinha uma representatividade de mortalidade. Antes você falava sepse, aquilo, CIRS, com foco infeccioso, não te falava nada sobre mortalidade. Mas a antiga sepse grave, né, a atual sepse, tem, sim, uma mortalidade de 10%, e é nela que a gente tem que focar. Então, foi uma maneira de facilitar para que a gente desse mais importância para aquilo que realmente importa, né? Da mesma forma, o choque séptico ele tem uma mortalidade altíssima, a gente viu, né, no início da aula, cerca de 40%. Então, para que a gente vai ficar perdendo tempo em 3 definições, sendo que só 2 delas é que remetem mortalidade? Então, como eu falei algumas vezes já, toda sepse agora é grave. Essa mudança de definição foi para chamar a atenção para aquilo que realmente é urgente, né, que sepse é uma urgência. E aí, a novidade da definição do choque séptico, que antes era uma hipotensão refratária a volume, né? Você começava aminas e aquilo era choque séptico. Na nova definição, você tem que ter isso mais um lactato maior do que 2, que na prática ficou um pouco diferente, né? A gente continua chamando de choque séptico e tratando a síndrome de uma maneira mais ampla, né? Então, sepse, afinal de contas, é uma disfunção orgânica, né, de uma resposta desregulada a uma infecção. Então, isso aí tem que estar na ponta da língua, não só porque é bonito falar o que é sepse, mas para a gente saber que a gente precisa buscar disfunções orgânicas, né? E como que ficou aquela briga, né? Do Quicksilver, que prediz mortalidade, que tem alta especificidade, do CIRS, que é mais sensível, então a gente não vai deixar nenhum paciente com sepse passar. Não ganhou nenhum dos dois, né? A nova moda é unir os dois, e é o caminho que a gente está vendo se falar mais. Então, é uma terceira ferramenta nessa briga toda, que é um score de alerta precoce, se a gente for traduzir. E se vocês forem ver, igual o SOFA fez com as disfunções orgânicas, é mais ou menos o que o NILS faz com o CIRS, com o QuickSOFA, todo mundo junto. Ele só sistematiza aquilo que realmente que importa e que a gente precisa avaliar num paciente. E aí, comparando, né, assim, qual que é o resumo do porquê que o NILS ele é tão bom? Porque ele tem a sensibilidade do CIRS com a especificidade do Quicksilver, e aí, em um instrumento só, a gente conseguiu ter as duas qualidades de 2 ferramentas que são muito boas. Então, é o que a gente olha, né, nos pacientes todos os dias, né, saturação, ver se o paciente está no oxigênio ou não, a pressão, frequência cardíaca, nível de consciência e temperatura. É o exame básico, né? E aí, o bom do NILS é que ele ainda te fala, né, se a gente vai usar ele de uma maneira mais ampla, em quanto tempo que você tem que reavaliar esse paciente. Então, um NILS de 0, você pode reavaliar seu paciente em 12 horas. Um NILS de 5, no mínimo em 1 hora você tem que reavaliar esse paciente de novo. Então, ele traz amplas utilidades, né, pelo hospital afora. E por que que a gente fica seguro de usar o Quicksilver, de não usar o Quicksilver e usar o NILS no lugar? Porque se você fizer todas as combinações possíveis do Quicksilver alterado, ele vai te contemplar
nessa proposta de que um NIUS maior do que 3 em um item isolado. Então, por exemplo, um paciente tem uma sistólica de 80, ele vai pontuar 3 no NIUS. Ele também seria contemplado no Quicksolver, e provavelmente esse paciente vai estar com alteração do estado mental. E aí, você pega uma sistólica de 95, junto com uma frequência respiratória mais alta, isso aqui vai dar, né, vamos pôr aqui 26, vai dar um NIUS de 5. Então, como que é proposto atualmente para operacionalizar NIUS na chance de ser sepsis ou não? Tem uma infecção e tem um NIUS em um dos itens maior do que 3, em um item só, aí você tem que pensar em sepsis. Ou um NIUS maior do que 5, no geral, juntando vários itens, também com foco infeccioso, você pode pensar em sepsis. E aí já tem vários estudos, né, defendendo o NIUS, mostrando, né, que a acurácia realmente é boa comparada ao CIRS e ao Quicksolver. Acho que a gente usa menos do que deveria, mas acaba que é a avaliação do paciente sistematizada que a gente já faz. Acho que pode ajudar na linha de frente, na entrada de UPAs, e aí isso aí acho que é um dos pontos que a gente tem que desenvolver melhor para tentar ver sepsis mais precocemente. Em relação ao manejo agora, vocês querem perguntar alguma coisa dessa parte inicial? Tem alguém com o microfone ligado aí. Só dar a dica, porque daqui a não estou conseguindo ver. Enfim, se não tem perguntas, vamos falar do manejo, e aí no final vocês perguntem. Do manejo, então. Desde 2001, né, o Rivers é esse moço aí simpático, que ficou bem famoso, porque ele entendeu que o choque séptico era um choque predominantemente distributivo, com componente hipovolêmico e cardiogênico. E aí ele propôs o seguinte: vamos fazer uma terapia precoce guiada por metas, englobando essa fisiopatologia do choque, para ver se com isso a gente reduz a mortalidade dessa doença que é tão grave. E aí, o que ele fez? Então, early, porque era precoce, igual eu falei, goal-directed, porque tinha uma meta, né? E aí a terapia são essas que a gente vai falar. Então, quais são, né, as metas? Você tinha que ter uma PVC entre 8 e 12, para isso você ia dando fluido até que o paciente ficasse com essa pressão venosa central. Tinha que ter uma pressão arterial média maior do que 65, para isso a gente ia dar vasopressor, caso o fluido não fosse suficiente, e uma saturação venosa central maior do que 70. Se você não tivesse isso, era para fazer transfusão e dobutamina. E o que ele viu? Num grupo, ele ia guiando por metas, no outro grupo, ele falava, trata sepsis do jeito que vocês fazem. E aí, o que aconteceu? No grupo das metas, a mortalidade, ela foi bem menor. Então, teve uma redução de mortalidade, né, em 16% em 28 dias, o que traduzia para a gente no NNT de 6. Ou seja, foi maravilhoso esse protocolo e essa proposta que o Rivers fez lá em 2001, e a gente, inclusive, usou isso por muitos anos. E como que era, então? Se a gente precisava monitorizar a PVC, a gente precisava de uma inserção precoce de um catéter venoso central. E aí, a gente ia guiando, então, por aquelas metas que ele propôs. E aí, agora eu vou falar para vocês como que a gente foi desconstruindo isso, que inicialmente, lá em 2001, 2004, o Rivers propôs e foi dita como verdade absoluta. O Surviving Sepsis veio depois do estudo do Rivers, porque se o Rivers conseguiu reduzir tanto a mortalidade, por que não a gente fazer isso no mundo inteiro? E assim foi acontecendo por muitos anos. E aí, por que em 2016 está tão diferente? É isso que a gente vai falar, né? Quais são os bundles que a gente tem, né, de 2016, muito baseado nisso que o Rivers mostrou para a gente, que até em 3 horas a gente tem que fazer uma série de coisas e até em 6 horas a gente tem que fazer uma série de coisas. Isso já não é mais assim, né? Essas metas eram todas embasadas, né, naquelas do Rivers, né, com esses pacotes de 3, esse pacote de 6,
E aí, agora eu vou desconstruir eles para vocês entenderem por que a gente não usa assim mais, né? Então, o que tinha de opção? Chegou hipotensão, lactato alto, né? Sepse, que era o que na época chamava de sepse grave. A PVC estava menor do que 8. Tem uma cachorra aqui. PVC estava menor do que 8. Então, o que você fazia? Cristalóide ou coloide para que a PVC ficasse mais alta. E aí, quais são as novidades disso, então? A grande mudança, né, de 2016 foi que, em vez de a gente usar pacote de 3 e 6 horas, a gente usou, a partir de agora, a recomendação é que você use um pacote de 1 hora. E aí, isso foi a última novidade de publicação, até conferi hoje, tinha saído alguma coisa nova do Surviving Sepsis. Eles fizeram, por último, foi só esse infográfico mesmo, reforçando que aquilo que era complicado de fazer em 3 horas, 6 horas, aquele tanto de metas, agora está muito mais simples, e a gente, na verdade, faz um bundle só de 1 hora. E aí, basicamente, o que é? Medir o lactato, medir novamente, depois de um tempo, culturas, né, antes de administrar os antibióticos, começar um antibiótico de amplo espectro, começar a administração de cristalóide para hipotensão, ou se o lactato tiver maior do que 4 milimol, né, e vasopressores se a hipotensão persistir depois da ressuscitação volêmica. Então, passando por todos esses e desconstruindo aquilo que a gente tem de história, né, primeiro o lactato. Lembrar, né, gente, todo mundo que chega com lactato alto é sepse? Não, principalmente pacientes com convulsão, insuficiência hepática, né, cirrose, que vai ter dificuldade de clarear o lactato. Não é só choque séptico que aumenta o lactato, choque cardiogênico também pode, dentre outros, né, e medicações também são responsáveis por aumentar o lactato. Então, um red flag que a gente tem que ficar de olho. E aí, o lactato a gente sabe que é muito importante para a sepse, mas novos estudos também já foram surgindo, principalmente porque, não sei quem aí já trabalhou em UPA ou trabalha, a maioria das UPAs não tem fácil acesso à medida de lactato igual a gente tem, por exemplo. E aí, esse estudo Andrômeda Shock, ele comparou. Ele pegou 424 pacientes e falou, vamos, um grupo, medir o lactato, como a gente está acostumado a fazer, e ver se ele vai clarear, né, mais de 20% em 2 horas, e no outro grupo a gente vai avaliar a perfusão periférica. E aí vamos ver se vai ter diferença de mortalidade acompanhar um paciente séptico só com perfusão, ao invés de ser o lactato. E aí o que foi visto? Que não teve diferença significativa entre os dois grupos, ou seja, traduzindo, tem alguns problemas, né, desse estudo, eles queriam mostrar que a perfusão periférica era 15% melhor do que o lactato, então o estudo não teve poder para mostrar isso, mas ele trouxe para a gente uma conclusão do seguinte, que então, em lugares que não tem o lactato, a perfusão periférica ela pode ser tão boa para a gente acompanhar o paciente do que o lactato. Então, trouxe mais uma opção bem menos invasiva, né, do que fazer gaso arterial para acompanhar lactato. Então, o bundle de 1 hora começou já com uma outra opção e mais fácil do que era antigamente. E aí, o segundo ponto do bundle, hemocultura e antibiótico. Então, nos primeiros 15 minutos, o ideal era que a gente meça lactato, né? Isso ainda é assim, tem que correr contra o tempo quando a gente está pensando em tratar a sepse. E aí, dentro de 1 hora, coletar a hemocultura em 2 sítios diferentes e antibiótico de amplo espectro. E por que tem essa correria, né, de fazer um antibiótico rápido? É só porque é bonito? Não, né? Então, tem os estudos já mostrando que a cada hora de atraso no início dos antibióticos, a curva de mortalidade é, igual eu falei naquele dia na prova, né? É exponencial, é um aumento bem importante. Então, a gente tem que correr contra o tempo mesmo, é igual quando a gente recebe paciente com AVC, que tempo de trombólise, que horas que foi o ictus, vamos correr para ver se faz trombólise ou não? Na sepse, a gente deveria tratar da mesma forma, correr para coletar hemocultura e começar antibiótico de amplo espectro. E aí, falando assim, em antibiótico, sempre lembrar, né? Às vezes o paciente não vai chegar, não, estou tossindo, estou com febre, parei de comer e tá doendo para eu respirar. Tá bem óbvio que é pulmão.
Às vezes o paciente ele só vai ser um idoso que está com uma pressão mais baixa que o habitual, a perfusão está ruim, e aí a gente tem que pensar, será que tem limiar para eu pensar que é sepsis? Qual que é o mal de eu dar um antibiótico para esse paciente e depois não ser sepsis, comparado ao mal de eu achar, não pensar em sepsis e não dar o antibiótico? Então, é uma coisa que vocês vão ver a gente falando muito, né, em limiar de intervenção mesmo. Então, limiar de tratar. Pensou em sepsis, será que pode ser, tem alguma alteração que te faz pensar, dá o antibiótico, porque tem limiar para isso, se for o caso, Espectro foi o que defendeu, né, essa última atualização do Surviving Sepsis, também deu muita discussão se deveria ser Largo Espectro mesmo, se a gente não ia estar induzindo resistência, e aqui é bom senso mesmo, né, é pensar no espectro do antibiótico de acordo com aquilo que o paciente está se apresentando, né, se é pulmão, se é urina, e não vamos sair dando vanquimero para todo mundo, porque o Surviving Sepsis falou para fazer antibiótico de largo espectro. Lembrar que não adianta fazer nada disso se não tiver controle de foco, né? Então, é a nossa briga eterna, não sei se os residentes do Belesia estão aí, que o convite era estendido, né, para os cirurgiões. Não adianta a gente ficar dando antibióticos se o cara está lá com um abscesso e esse abscesso precisa ser drenado e o foco não vai ser controlado. Então, quando a gente simplifica o bundle, não é tão simples assim, né? É destrinchar esse item de hemocultura e antibiótico para esses outros pontos bem específicos, como, por exemplo, controle de foco. E lembrar sempre de descalonar, né? Se você pediu a cultura, lembrar de ficar cobrando a cultura sempre para ver se não é algum micro-organismo que vai ser um antibiótico de espectro menor que vai ser suficiente. Então, lactato e hemocultura. É isso, próximo passo, volume. E aí, qual o volume que a gente vai fazer, né? Será que tem benefício de fazer albumina? Tem aquela gelatina, isso aí no odilon a gente nem tem, nem sabe o que é, né? Mas será que faz diferença? Ringue, estudo fisiológico, alguma outra coisa? E aí aquela desconstrução que eu falei com vocês que a gente ia fazer. No início, tinha essa opção, você podia fazer cristalóide ou coloide. E aí os estudos foram acontecendo e mostrando para a gente, por exemplo, esse Albios, que comparado albumina com cristalóide, na verdade, não é significativo. Ou seja, para que a gente vai gastar com albumina, que é muito mais caro para ressuscitar um paciente com sepsis, a gente pode fazer isso com cristalóide e vai te dar o mesmo desfecho de mortalidade em 28 dias. Então, coloide a gente já sabe que é uma coisa que é errado, que a gente tem que ressuscitar o paciente com cristalóide. E aí, beleza, cristalóide, ok, quanto de cristalóide? A recomendação ainda é 30 ml por quilo, e isso tem que ser feito em até 3 horas. Então, ficar atento que não é fazer 30 ml por quilo em 1 hora. E é 30 ml por quilo em todo mundo? Aqui a gente tem que ficar de olho, né? Tem paciente, a gente tem que sempre, quando vai falar de volume, primeiro, avaliar o quanto que o paciente está respondendo. Então, você vai fazer, pode até ser que você vai chegar no 30 ml por quilo, mas você vai fazer, faz 500, avalia se respondeu, faz mais 500, avalia se respondeu ali do lado. E nunca você vai mandar fazer esse tanto de volume e voltar daqui 1 hora para ver como o paciente ficou. Por quê? Porque o próximo passo, quando a gente está falando em volume, é avaliar a tolerância. Né? Será que o paciente está tolerando? Às vezes ele precisa mesmo estar tolerando, porque ele tem uma disfunção cardíaca, né? E aí o empírico é lá longe. Então, essas duas coisas são primordiais. Se o paciente está respondendo, se o paciente está tolerando. E aí, dentro, né, dessa ressuscitação volêmica, né, a gente tinha isso bem documentado, se saturação venosa central menor do que 70, a gente ia fazer transfusão, e até o hematócrito tivesse maior do que 30, e aí, o que a gente precisava? De ter acesso central em todo mundo para ficar de olho nessa saturação venosa central. Com a força que o lactato foi ganhando, no clearance de lactato, isso foi ficando cada vez mais famoso, comparou se precisava realmente de medir a saturação venosa central ou se só o clearance de lactato era suficiente como meta, né, na terapia de sepsis. E aí foi visto o quê? Se você tem um clareamento de lactato maior do que 10%, ele te dá desfecho de mortalidade não inferior em relação à saturação venosa central. Ou seja, talvez a gente não precisava de acesso central para todo mundo, isso lá em 2010. Né, mostrando a força do lactato em comparação à saturação venosa central. Então,
a gente já viu, né? Foi simplificando, não tem mais colóide, aqui pode ser que não precisa da saturação venosa central, só o clareamento de lactato vai ser suficiente. E aí, qual cristalóide usar nessa ressuscitação, então, que a gente está falando? O Ringer ou o cloreto de sódio, né? Está lá no poli, e aí você fala assim, faz 500 de volume, aí a técnica te pergunta, qual? Soro fisiológico ou Ringer? E aí, ixi, né? Nem tinha pensado nisso, qualquer um, escolhe aí. É assim? Né? Quais são as diferenças, principalmente? Basicamente, a composição de sódio, né? Que o Ringer tem menos sódio. E aí, não sei se vocês viram até um post recente do Sobrevivendo nas Horas Vagas, o blog do Zé Sérgio. Quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Também teve um post recente que o Ringer tem mais potássio. E será que isso traz diferenças, né? E aí alguém já perguntou isso, né? O Salt-ED foi de, não vou lembrar o que ano, mas ele avaliou 13 mil pacientes, dando 1,5 litro de soro cristalóide balanceado, que é o Ringer, comparado a cloreto de sódio, que é o soro fisiológico. E aí aqui fica fácil de ver, né, que para um evento adverso, né, renal, né, de disfunção renal, favorecimento do Ringer em comparação ao cloreto de sódio com NNT de 111. Então, no desfecho combinado, na verdade, de mortalidade, terapia de substituição renal e disfunção renal persistente, tendência bem clara, né, de que o Ringer é melhor para esses desfechos do que o cloreto de sódio. E é o SMART, que foi um estudo junto com esse Salt-ED também, ele olhou em específico de pacientes na emergência, e aí ele também fica bem claro que para o subgrupo de sepse, né, o Ringer, ele teve uma tendência não só de disfunção renal, com NNT de 20, mas com uma tendência de melhoria da mortalidade, se você der Ringer, em comparação ao cloreto de sódio com NNT de 24. Então, é claro que não vai dar para ser para todo mundo, em específico, tazocin e ceftriaxona, que são drogas que a gente usa muito, não dá para diluir em Ringer, por recomendação lá do farmacêutico mesmo, da composição da medicação. Tomar cuidado com o Ringer quando for dar junto com os hemocomponentes, é questionável, principalmente pela quantidade de cálcio, pela calcificação que pode acontecer. E em neuro, né, pacientes neurológicos, sepsis de sistema nervoso central, às vezes você quer manter o sódio mais alto, se você der Ringer, pode ter uma diferença, mas que também é tudo no racional fisiopatológico mesmo, aqui não tem estudos para mostrar. Então, esses grupos, talvez a gente fique mais pensativo em dar Ringer, mas na grande maioria dos pacientes com sepsis, a ressuscitação volêmica é com Ringer e não com soro fisiológico. E ainda por cima tem o racional mais direto ali, de que a quantidade de cloreto que existe no soro fisiológico, ele não só piora a acidose metabólica, como o cloreto é um vasoconstritor renal direto e diminui a perfusão renal, que pode ser uma das explicações do porquê de cloreto de sódio dá muito mais disfunção renal em comparação ao Ringer nesses pacientes com sepsis. Então, está claro que é cristalóide, está claro que a gente vai usar Ringer, né, nos locais que tiver disponível. Eu acho que hoje está disponível, né? Isso era uma coisa de antigamente, que não tinha Ringer. Não sei, às vezes alguém vai contar de algum outro cenário. E aí, falando um pouquinho mais daquele quanto, né? Por que 30 ml por quilo? Teve essa pergunta clínica lá, também antes de 2016, que falou assim, gente, paciente com sepse grave ou choque séptico, ainda não tinha mudado a definição, né? Eu fazer essa early go, essa terapia guiada por metas que o Rivers contou, comparada ao cuidado usual, realmente muda a mortalidade? A gente viu que foi desconstruindo tudo aquilo que o Rivers mostrou, né? Não precisa mais de coloide, talvez saturação venosa central a gente não vai usar mais. Então, será que a gente precisa mesmo fazer essas metas todas que o Rivers está falando? Então, fizeram a mesma coisa que ele fez lá em 2001, usaram, né, o contrário, cuidado usual guiado por metas. E aí foram esses 3 estudos super famosos, meados de 2014, o Process, o Arise e o Promise, cada um num lugar do mundo, e basicamente viu a mesma coisa com a quantidade de pacientes importante, né, 1.000 e tantos pacientes, e aí já trouxe para vocês a meta-análise em cima desses 3 estudos, que viu o quê? Porque vocês vão ver aqui, né, um diamante mais fininho, tem uma imprecisão mais baixa, mas mostra o quê?
que não, né, passou pela linha, mas não teve diferença. Ou seja, como assim, né? Você falou que o Rivers melhorou mortalidade, NNT de 6. Como é que agora você está falando que a gente tratar no cuidado usual, comparado ao que o Rivers mandou, não faz diferença? É para a gente ficar louco, né? Como assim? O que aconteceu? E aí foi tanto essa moça mesmo, essa cara, na época de Jesus, a gente não sabe mais o que fazer para tratar sepsis. Ela deu a aula inteira falando as metas, e agora ela vai falar que não é para usar meta, que o Surviving Sepsis, ele liberou, né, essa atualização antes de sair o Surviving Sepsis de 2016 para atualizar o povo e acalmar. Tipo assim, o que muda, então, o Promise, o Arise e o Process? E muda justamente na pergunta que eu fiz. Quanto de volume que a gente faz? Né? O que mudou com esses estudos, com esses estudos todos? Que talvez a gente não tinha que ser tão fidedigno àquelas metas daquela quantidade de volume, aquela quantidade de PVC, e sim substituir um pouco essas metas por avaliações dinâmicas de volemia, né? Como medidas clínicas, né? Tá mais ali na beira do leito, ver o pulso do paciente, será que melhorou com o volume? A perfusão capilar, igual eu mostrei no andrômetro, será que está melhorando? A pele dele, será que ele está aguentando esse volume, porque o pulmão já está crepitando? Como é que está a parte cardíaca, né? E o que ficou mais fácil ainda da gente ter avaliações dinâmicas de volemia? O tração à beira de leito, a manobra de elevação dos membros, né? Que a gente sabe que tem um likelihood bom, e bolos-resposta, né? Vamos fazer volume, ficar de olho como que o paciente responde. Ou seja, PVC e saturação venosa central, eles foram ganhando menos importância com essas outras medidas possíveis e com esses estudos que mostraram que ser invasivo não está fazendo diferença e focando em medidas não invasivas, mostrando que o desfecho de mortalidade, o desfecho de resposta ao tratamento à sepsis estava ficando o mesmo, talvez com menos volume e menos invasão no paciente. Ou seja, esses estudos vieram abrir os nossos olhos daquilo que realmente interessa, o que a gente tem que olhar no paciente. Por que será que o Rivers teve tanto sucesso em mostrar que as metas dele estavam fazendo diferença? Porque a gente fica mais de olho no paciente. Se a gente tem uma meta, a gente tem obrigatoriamente que ficar mais de olho no paciente. E tem outro jeito de ficar de olho? Se você mantém uma média acima de 65, você quer o quê? Por que tem essa meta? Porque você quer que os órgãos vitais estejam bem perfundidos. E como que a gente pode olhar? Quais são os órgãos vitais? Nível de consciência. Nosso paciente está bem chumbadinho ainda, estou preocupado com ele, acho que vou fazer mais um volume. Isso é um órgão vital, né? Nossa senhora, eu dei 500 de volume, ele teve nada de diurese, acho que eu vou fazer mais 500. Estamos de olho no órgão vital. Perfusão capilar, a gente está olhando microcirculação, a gente não está olhando volemia como um todo, e lactato. Ou seja, se a gente focar nesses 4 pontos específicos, que é mais ou menos as medidas dinâmicas de volemia que a gente faz, será que a gente não está sendo igual ao Rivers era com central, com PVC, com aquela confusão toda? E aí foi isso que aconteceu, né? Mostrou para a gente que sim, que a gente tem que focar nisso. A elevação de membros, eu vejo vários residentes fazendo com vários níveis de corte diferentes, acho que a gente pode até falar disso um pouquinho depois, mas a tendência até para elevação de pernas, que é que a gente tem que fazer, né? O paciente tem que ter PIA para a gente conseguir medir isso, que não seja na maneira tupiniquim. Até isso, a tendência é que a gente tenha medidas menos invasivas para poder ter mais certeza da volemia. E aí, então, assim a gente reconstruiu o bundle de uma hora, né? Ficou faltando falar das aminas mesmo, né? Quando que a gente vai dar a amina? Quando a gente deu o cristalóide e não chegou no alvo de pressão, não chegou no alvo daqueles órgãos vitais, né? De diurese e de nível de consciência, de perfusão. Então, a gente vai ter que usar aminas. E aí, o Andrômeda, inclusive, chamou a atenção para a gente o seguinte: paciente que já tem uma hipertensão crônica, será que para ele também é pressão arterial média de 65, que eu quero, né, de alvo? E aí ele comparou, né, teve um subgrupo do Andrômeda que comparou pacientes hipertensos crônicos com a população em geral e mostrou que tem uma tendência
de melhores desfechos renais para o paciente hipertenso que tiver um nível de alvo pressórico mais alto do que a média geral. Claro que foi um estudo que vai demandar novos estudos relacionados ao tema, mas é uma coisa que talvez a gente já fique mais de olho, que não é mais, né, não é bem uma receita de bolo, todo mundo tem que ficar com a sistólica acima de 65. Talvez se o paciente é hipertenso crônico e o nível da pressão que ele está acostumado de sistólica é 190, talvez a média que a gente vai querer para ele seja um pouquinho mais alta, né? É muito um pouco da aula da Larissa, né, de emergência hipertensiva, essa curva de adaptação da pressão para órgãos vitais. E aí, uma coisa que é essencial, eu gosto muito dessa figura para mostrar isso, é a importância de que tanto não adianta a gente ficar enchendo o tanque, né, se esse volume não sair dali, do tanque. E aí que entra o papel da amina, o papel desse estudo, que foi o Sensor, que também saiu bem juntinho com o Andrômeda, e ele mostrou o quê? Esse estudo pegou 2 grupos de paciente com sepsis. Em um grupo, eles deram noradrenalina em dose fixa para todo mundo, e no outro grupo, eles não deram a noradrenalina em dose fixa. E aí o desfecho primário foi resolução do choque. É óbvio que o paciente que você está dando noradrenalina vai ter uma tendência a resolver o choque mais rápido e melhor do que o paciente que você não está dando, que foi isso que mostrou, né? A resolução da noradrenalina em dose fixa foi bem maior do que o grupo placebo. Mas chamou atenção o quanto que nesse estudo ele não teve relevância estatística para mostrar isso, mas teve uma tendência da mortalidade ser menor nesses pacientes com a noradrenalina em dose fixa. E o porquê disso? Né? Tem até essa figura de um blog que mostrou que, além da amina e resolver o choque, nesses pacientes, a diurese foi melhor. Aqueles parâmetros de órgãos vitais que eu chamei a atenção, eles foram melhores. Ou seja, e aí, de novo, o Surviving Sepsis lançou uma atualização em 2018, sugerindo que a gente seja mais permissivo em começar a noradrenalina em paciente que está hipotenso, durante ou depois a ressuscitação de fluido. Ou seja, aquela receita de bolo de antes, né, faça 30 ml por quilo e só depois pensa em começar aminas, não tem mais também. O paciente chegou com 60 de sistólica, está na cara que é sepsis, você vai esperar fazer o volume todo para começar a nora? Não faz sentido. Então, você começa a nora e vai dando volume. O que pode acontecer? Que depois que você der o volume, você tira a nora, né? Não tem necessidade de a gente esperar 2, 3 litros de cristalóide, que vai demorar para você começar a noradrenalina. Ah, mas aí vem um problema, né? Você falou para a gente ser menos invasivo, porque tudo estava atendendo que era para ser menos invasivo, agora você está mandando começar na noradrenalina cedo, né? Decide, Natália, o que a gente vai fazer? Porque na noradrenalina precisa de acesso central. E aí, novos estudos também que deixaram a gente mais tranquilo de que começar a noradrenalina precoce em pacientes com sepsis é realmente a tendência, né? Aqui, os scores avaliando, né, desfechos cumulativos de mortalidade são bem melhores com a noradrenalina precoce, e aí várias referências antigas já, né, desde 2007, mostrando para a gente que a administração de noradrenalina no periférico é seguro. Né? Essas já estão velhas, já a última, que aí geralmente já deve ter outras depois dessa, né, revisões sistemáticas, essa de 2019, mostrando que é seguro. E é claro, assim, a gente tem que ter os cuidados, né, de ser o mais proximal possível e um gelco calibroso, no máximo 24 a 48 horas, depender do estudo, mas é uma segurança que a gente tem de que a gente pode ser mais permissivo com a noradrenalina, usando o acesso periférico, que não é mais tão deselegante igual antigamente, né, passava o plantão com nora no periférico, era porque o cara quis dormir à noite, não quis funcionar o central nem a PIA, não é mais assim. Claro que existem as deselegâncias ainda, mas a gente está mais permissivo com noradrenalina no periférico, que é uma opção para ajudar nesses melhores desfechos. Esses são os pontos-chave, né, que a Golden Hour continua esse nome, né, apesar de não ter os bundles mais de 3, 6 horas, a hora de ouro na sepsis, ela ainda existe, a gente tem que passar por esses 4 pontos que são cruciais.
E lembrar que depois que passa por essas horas, não acabou, né? Tem que ter todas as medidas de manutenção. O mundo ideal é que esse paciente vá para o CTI, essas medidas de manutenção sejam feitas lá, mas a gente sabe que no Odilon, por exemplo, essa manutenção é feita no poli mesmo, às vezes até alta para casa de lá, né? Porque não tem vaga. Mas lembrar, né, da VM protetora, uma hemoglobina maior do que 7, não ficar fazendo transfusão, né, se não tiver nesse nível, controle de glicemia, nutrição precoce, mais ou menos os cuidados de terapia intensiva que a gente tem mesmo que lembrar depois que passa essa hora de ouro na sepse. E aí o corticoide, a recomendação é que seja usado em choque séptico refratário, a dose recomendada é de 200 miligramas por dia, a gente acaba fazendo 100 de 8 em 8 mais para não jogar droga fora, né, com eventos adversos que a gente tem que ficar monitorizando de hiponatremia, hiperglicemia, e lembrar de tirar o corticoide se passado o choque, né? Esse estudo aqui é antigo, só para mostrar que não precisa da gente ficar usando limiar menor do que 7 de hemoglobina, mesmo para choque séptico, né, salvo condições, e as dúvidas que a gente ainda tem. O corticoide foi uma dança danada, se fica, se sai, se usa para sepse, se usa para choque séptico, mas acho que está bem claro que com melhora da mortalidade, às custas de piora de fraqueza muscular, a gente vai usar corticoide principalmente para pacientes com choque séptico. Teve dúvida, outros estudos com a tendência de usar hidrocortisona com fludrocortisona, que esses desfechos seriam melhores comparado a só hidrocortisona ou placebo, mas eu não tenho novidades em cima disso, isso por enquanto a gente não usa. Lembrar o paciente em específico, né? Não vamos usar corticoide para toda sepse, mas é um paciente que é uma sepse de foco pulmonar, que chegou com pneumonia grave. Vamos ser mais permissivos, já que já tem evidência que o corticoide na pneumonia grave tem uma associação de benefícios? Então, lembrar dessas populações específicas e não ser, né, tão rigoroso de que não, só em choque séptico refratário. Para alguns casos, a gente vai começar corticoide antes, né? E terminando específico sobre intubação e o etomidato, né? Sempre existiu essa dúvida, será que eu posso intubar um paciente com sepsis com etomidato? A gente sabe que o etomidato suprime o eixo hipotálamo hipófise adrenal, mas a gente não sabe a aplicação clínica disso. O que tem de referência no Survive é que o córticos, né, mostrou que se você intuba com etomidato sem dar uma dose de corticoide, aumenta a mortalidade. Então, o que a gente sabe é que, na dúvida, talvez ou escolha outra droga, ou se for usar, considere dar uma dose de corticoide. Já tem estudos mostrando que não, outros que sim, mas acho que a dúvida ainda persiste, e aí a gente precisa pelo menos ficar atento a essa possibilidade, se não for da opção dar a dose de corticoide. Outras conversas que aconteceram muito mais no final do ano passado, né, final do ano retrasado, vitamina C, tiamina, esse vitamins, que é um RCT mostrando, né, a tendência de vitamina C, hidrocortisona e tiamina serem um kit sepse aqui, né, não é kit COVID, para melhorar a sepse, mas o que mostrou no fim das contas, que eles não levam a uma resolução mais rápida do choque séptico comparado ao corticoide sozinho. Então, por enquanto, nós não tinha um outro RCT, até não tive tempo de ver o que deu desse, mas por enquanto sem novidades para esses usos. Então, finalizando, né, os pontos-chave, muita coisa, né, a gente falou aqui. O importante é reconhecer a sepse, né? Então, lembrar, NIOS-2, Quicksolva, CIS, não importa, qual que você vai usar. Se você não gostou da cara do NIOS-2, você quer usar o Quicksolva. Beleza, use alguma coisa. De algum jeito, você precisa reconhecer que a sepse é uma possibilidade ou que a sepse está ali, né? Na ressuscitação, lembrar desses 4 pontos que a gente falou, lactato, hemocultura antibiótico, cristalóide e aminas mais precocemente. Lembrar de reavaliar, o que vai mudar o desfecho no seu paciente é saber essas disfunções orgânicas, saber o que você precisa ficar preocupado que piore, e o que vai mudar o desfecho é justamente reavaliar se esses pontos não estão piorando, e lembrar de referenciar, né? Estou fazendo tudo certinho do pacote aqui que a Natália contou para a gente, e o paciente está em pior, o lactato está subindo, está na hora de chamar o staff, está na hora de ir lá no CTI discutir o caso, que pode ser que tenha alguma outra coisa que está passando, e a gente precisa referenciar esse paciente para um cuidado mais direcionado.
né? Várias campanhas nos blogs, de vários infográficos muito legais, né? Sepse, previna, reconheça, trate, reabilite. E o tanto que a gente também, mesmo na emergência, tem um papel de pensar na prevenção também, né? Isso aqui mostrando, a gente está nessa luta de vacina agora com a Covid, ficou muito fácil de ver o quanto que a gente é atrasado, né? Em vacina. Esse aqui foi um estudo que mostraram no Congresso de Sepsis que teve internacional, não sei se foi em 2019, mostrando tanto que a gente é ruim em fazer as propagandas de vacinas, de coisas que podem fazer prevenção de sepsis, e a gente não faz, principalmente nos países pobres, né? Lembrar, né, apesar do Rivers ter sido desconstruído, ele foi uma das pessoas que advogou nessa terapia guiada por metas, né? Esses bundles, eles modificam a mortalidade, a gente tem que prestar atenção naquilo que realmente importa, e lembrar que a sepsis é uma emergência médica, a gente precisa correr para tratar, né? Só, coitado, né? Dá uma dó do Rivers, como se ele não tivesse feito nada, ele fez muita coisa. A Surviving, eles falam, né, que ele ajudou a construir o entendimento da ressuscitação, ajudou a mostrar que a sepsis é urgente, que a gente precisa começar um antibiótico precoce, que é isso que muda mortalidade, né? Ele apontou para a gente aquilo que realmente ele, né, brilhou em mostrar a composição do choque e como que a gente precisava tratar, só que não tão invasivo da maneira que foi proposta. Claro que em alguns casos a gente vai precisar invadir, né, vai precisar fazer tudo, mas dar o crédito para ele, né? E nosso papel aqui de ver que a sepsis é tudo isso, né? Envolve vacina, envolve prevenção, envolve reconhecimento, quanto que a gente tem um papel de multiplicar essa educação em sepsis. Beleza? Falei demais, né? Quase uma hora de aula. É isso. A gente sempre convida, tá, para os residentes que estão entrando no mês agora do estágio, para abrir as câmeras, para discutir, mas acho que o povo fica de pijama, não fica querendo abrir, mas sintam-se à vontade. O Léo não está de pijama, não. Natália, eu tenho uma pergunta. Oi, pode falar. Vitória? Não, é Débora. É porque Débora, eu tá no tô no iPhone de Zoom da minha Vitória. irmã. Eu já vi falarem da questão da noradrenalina com uma relação com dose para acesso periférico. A partir de certa dose, uma dose muito alta, não deixar no acesso periférico. Isso tem evidência ou realmente é com o tempo? Tem, né? Só que não tem, assim, bonitinho, X de noradrenalina, não sei se o Léo vai saber algum X de diferente para a gente pensar. Tem que ver a tendência mesmo, né? A Nora era 10, agora tá 20, e agora, não vai dar, né? Tá 30, acho que não tá rolando. Essa Nora realmente está sendo necessária, a ressuscitação volêmica já foi feita, acho que a gente tem que pensar que tá realmente precisando de Nora e vai precisar por um tempo, né? De tempo que eu já vi mais, assim, alguns estudos usaram por 24 horas, outros por 48, mas eu acho que aí foi da coragem mesmo, né, do estudo de usar, mas em geral doses mais baixas. Entendi, obrigada. Para você ter um parâmetro, a gente tem estudo de não usar acesso central durante toda a internação no CTI já, RCT. Você tem RCT comparando usar ou não usar acesso central durante a entrada, permanência e saída do paciente na terapia intensiva. Então, tem um grau aí de senso comum, né, que a gente tem que usar, mas é para dizer que é bem diferente do que se pensa, né? Então, e aí tem uma série de estudos franceses até sobre o assunto e, particularmente, o principal desfecho que foi notado foi perda de acesso, maior troca de acesso em quem não tinha central. Então, e chegou a usar doses altas nesses estudos.
claro que a gente vai usar, né, senso comum mesmo. Você não vai, inclusive porque tem vantagens, né, tem outras vantagens do acesso central, né, da manipulação da PEDA, da PIA também, né, da monitorização invasiva. Então, a gente vai lançar mão de outros benefícios que eles vão ter também. O grande aprendizado que a Natália reforçou é não retardar o vasopressor, né? Acho que essa que é a mensagem-chave, né? Não confundir um pouco, né, as mensagens, né? A mensagem da aula de sepsis é não retardar o vasopressor por falta de acesso venoso central. Essa é a mensagem central. E não, né, não retardar demais, né, na estratégia de ajustar a volemia. Então, essa que é a grande mensagem. Agora, a gente não vai definido ali a dependência de nora, né, dose crescente e tudo, a gente não vai atrasar a função do acesso, senão a gente vai até funcionar num cenário pior, provavelmente. E ficar de olho nos sinais né, olhar a perfusão da mão, do braço que tiver com nódulo periférico. Eu nunca tive problema, já teve alguns casos, né, Léo? Mas saber o que você tem que ficar de olho também, né? Caso você decida por usar nódulo periférico, né? Evitar o extravasamento. O problema está mais relacionado, em geral, os trials fogem da vida real, né? No trial que eles estão usando noradrenalina em via periférica, está todo mundo muito atento com os efeitos colaterais de extravasamento. O problema da vida real é que as pessoas, né, agem como as agem no dia a dia, né? Então, do mesmo jeito que infiltra 1 litro de soro com alguma coisa, pode infiltrar a nória e pode ser um desastre, né? Então, entender, por isso que a gente está falando de senso comum, né? Então, a gente não vai usar volumes altos, doses altas, e a gente vai usar sempre com mais cuidado, sair do dogma. A ideia é sair do dogma. Na época que acho que até a Nath pegou isso ainda, né, dar vasopressor, dar amina para o paciente não monitorizado era um sacrilégio. Né? Assim, a gente era considerado mau médico ao fazer isso. Né? A gente media as pessoas por... né? Você não funcionou, você ressuscitou o paciente, não invadiu, era um negócio bem diferente do de hoje. Né? Mudou picareta, completamente. Né? Era picareta, a gente fala picareta. Entendi, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Nath, pela aula, muito boa. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu já tinha estudado há mais tempo e já tentei procurar assim, alguma referência, mas não tinha achado nada que respondesse, assim. Aí eu queria saber se tem uma definição mais específica de choque séptico refratário, porque na prática o que eu tenho visto é quando o paciente já está em uso de NOR e a NOR em ascensão, e aí já se considera usar hidrocortisona e considerar como choque refratário. Aí eu queria saber se tem uma definição mais específica, assim, para a gente poder considerar ele como refratário, por favor. Boa pergunta. Eu não vi nada falando um X também, tal, que é choque séptico refratário, né? Geralmente é como que o paciente está se comportando, igual você falou, né? NOR em ascensão, volemicamente já está ok, e você está vendo que as disfunções orgânicas estão em piora. Não sei, Léo, se você já achou alguma definição específica aí de... Eu acho que você tem que pensar aqui na relevância, né? Por exemplo, não tem nada a ver a definição de choque refratário com o uso de corticoide, para começar, tá? Choque refratário de corticoide, eles não tem uma relação, tem uma relação associativa, não uma relação causal. Em geral, pacientes com choque refratário vão estar com corticoide, mas o corticoide tem que entrar antes de você falar que o choque é refratário. Só para não entender, a questão do corticoide tem a ver com o paciente ele não ter responsividade a volume, né? E ele manter um choque a despeito de responsividade a volume. Então, ele está dependente de vasopressor. Então, não é refratário a vasopressor, é dependente de vasopressor. Então, essa é a relação do corticoide com o choque. O choque refratário também deve ter algum númerozinho mágico aí que o pessoal usa de rotina, eu desconheço, mas eu acho que a melhor definição para choque refratário é a definição pragmática, quando você pensa em agregar, né, uma segunda droga aí, uma outra estratégia,
porque só dar o vasopressor tradicional não está funcionando, né? Então, a gente tem um pouco de variação aí de alguns estudos, mas acima de 1,5 de 1 micrograma por quilo ou 1,5, né, a gente já estaria fazendo outras, a tendência seria associar poupadores de vasopressor. Então, talvez o melhor jeito de pensar em choque refratário é quando você tem que usar, seria pensar que você está lançando mão de, vamos dizer assim, poupadores de noradrenalina, né? O mais clássico é a vasopressina. Na prática, a gente usa quando nada está dando certo e o paciente já passou das doses normais de nora, né? Então, quando você atingiu uma dose supranormal, e aí você pode usar a dose supranormal como a dose máxima que pontua no score prognóstico, né? No Apache ou no SAPS-3, por exemplo. Aí você pode, eu estou falando aqui porque você percebeu que tem 1 milhão de jeitos diferentes de falar isso, não existe um consenso, né? Mas eu estou querendo trazer para vocês um conceito de que já que eu vou falar, então eu tenho que me basear em alguma coisa, ou no marcador, ou senão não tem sentido, senão não é útil. Quando que vai ser útil? Quando eu estiver me referindo a alguma patamar que vai me ajudar na definição prognóstica, aí eu acho que usar, por exemplo, o limite máximo que você tem, que vai dar a máxima pontuação para um score prognóstico é uma boa. Então, usa, né, um SAPS-3, um SOFA, né? Um valor de vasopressor de limite superior que pontua mais no SOFA, acho que seria um jeito interessante de pensar em usar. Ou quando você desistiu daquela terapia isolada, está pensando em utilizar alguma outra coisa. Mas, assim, eu não sei te dar uma resposta também, assim, que cairia na prova da AMIB, não. Choque refratário, né? Não sei. Na prática, acho que você vai ficar não vai cair na prova. Não sei se vai cair, se não vai, pode ser que caia. Mas para a prova da vida, se você guardar esses aspectos que eu te falei, vão ser bem mais úteis, tá? Acho que pode ter gerado confusão, porque eu fui fazendo a desconstrução, né? Antes a gente dava corticoide para choque séptico refratário. E aí os estudos foram mostrando que aí tentaram da gente dar corticoide para toda sepse. E aí depois foi visto que o grande subgrupo que mostrou melhora da mortalidade foi em choque séptico. Então a gente faz corticoide para choque séptico, né? Acho que isso pode ter gerado uma confusão ali na hora. Eu tive que passar mais rápido, né? Que eu fiz uma aula muito grande. Mas, pois eu acho que você provavelmente nos tratados de terapia intensiva vai ter um valor lá de Nora que vai falar que é isso, né? Aí a gente devolve a dúvida para você nesse valor e depois você conta para nós, né? Mas a gente não vai usar isso para nada, né? Não, mas só você para vai gente. Lá, só se a gente quiser fazer a parte de terapia intensiva. A prova mas eu acho, você vai chegar lá, vai dar uma estudadinha no tratado de terapia intensiva e vai falar que é 0,5 micrograma por quilo por minuto, ou 1 micrograma por quilo por minuto. Aí você vai falar, beleza. Mas, né, poxa, isso é muito pouco útil, né? Útil vai ser quando você virar e falar assim, ó, a partir desse valor, esse paciente mudou o patamar de mortalidade, então acho que está falando de um outro patamar. Esse paciente aqui é um paciente que está mais grave. Ou então, só a partir desse patamar, a gente começa a vasopressina. Tem na casa? Vamos começar a vasopressina? Aí acho que você vai estar trabalhando com critérios mais úteis. Tá? Entendi, muito obrigada. O Google te conta. Enquanto eu te respondi aqui, já chequei, ele me contou. Mais alguma dúvida, gente? Bom, acho que a gente pode encerrar então, né? 9h15. Mais algum comentário, Léo, importante? Eu tenho tantos, né? Mas os meninos não têm dúvida. Quem sou eu para falar? Sepsis é tão fácil, né? Não, tranquilo. Uhum. Eu não, para mim, quanto mais cedo terminar, melhor. Pois é, eu também tenho que ir lá na Lagoa correr. Beleza, gente? Então tá bom. Então tá bom, gente. Boa noite. Boa noite. Gente, não estou brincando, viu? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, né? Mas se vocês não fizerem, eu não vou ficar perguntando as coisas para a Nath aqui. A aula é para vocês, né? Então tá, Nath. Não, ninguém tem dúvida. Obrigado, gente. Obrigado, Nath. Então tá. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Até a próxima.